Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente. Quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Os sinais da vinda de nosso Senhor Jesus estão ao nosso redor. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas sabemos o quanto os sinais têm se intensificado. O apóstolo Paulo escreveu que Cristo não vinha até que houvesse uma queda primeiro, e que o homem da iniquidade seria revelado, o anticristo. Esta queda acontecerá de duas formas. Primeiro, a queda do mundo, mas também a queda da igreja. Uma grande queda tomando lugar no corpo de Cristo. Uma série de evidências que prova que realmente aquilo que a igreja acreditava inicialmente tem sido deixado para trás. Aquilo que parecia um absurdo para os cristãos da igreja primitiva passou a se tornar mais aceitável na igreja atual. Muitas pessoas estão pregando heresias e afastando o coração das pessoas do Senhor. Muitos púlpitos sendo aproveitados para pregar apenas aquilo que os ouvidos gostam de ouvir, mas dificilmente aqueles que pregam diretamente contra o pecado e o arrependimento e carregar a sua cruz para seguir a Jesus, se posicionar em meio ao mundo pecaminoso, permanecendo fiel a todos os princípios que Cristo nos ensinou desde o princípio. Nós não nos moldamos ao mundo, é o mundo que precisa entender que nós somos opositores a ele, sempre com amor, mas nos posicionando, carregando a bandeira de que nós defendemos os princípios bíblicos para nossa vida e nossa família. O evangelho apenas da prosperidade acaba sendo um grande problema na igreja. 1 Timóteo 6, versículo 3, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O evangelho da prosperidade se torna perigoso porque alguns cristãos que se afastam da fé, porque acreditam que Deus não os ama porque são pobres, ou acreditam que a riqueza material equivale a uma caminhada forte com o Senhor. Mas a verdade é que isso nada mais é do que doutrina de demônios. A mensagem do Evangelho é a mesma para todos, e não significa que Deus ama mais um ou outro pela sua condição financeira. A igreja já está decaindo a cada dia, ou seja, se apostatando da verdadeira fé, dos verdadeiros princípios, do verdadeiro ensino que deve ser pregado. É claro que digo isso generalizando, mas conheço muitas igrejas que ainda seguem cristocêntricas e
assinando embaixo dos princípios bíblicos verdadeiros que o próprio Senhor nos ensinou. Afastai-vos daquelas que não estão seguindo a verdade, que já estão apostatando e caindo e se desviando da verdade. 2 Timóteo 4, versículo 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo está dizendo que virá o tempo em que muitos não suportarão essa doutrina, ou seja, os princípios bíblicos, que nunca poderão ser modificados. E ao contrário destes princípios, eles vão sentir coceiras nos ouvidos, e por conta disso, por sentir esta coceira, vão juntar para si mestres que vão ensinar para eles segundo seus próprios desejos, ou seja, os mestres serão pagos para quê? Para ensinar aquilo que o povo quer ouvir. Então eles se recusarão a dar ouvidos a toda a verdade e vão continuar se voltando para mentiras. E então Paulo está dizendo para Timóteo: continue moderado em tudo, suporte todos os sofrimentos. Paulo está dizendo para você, como cristão hoje, faça a obra de um evangelista e cumpra o seu ministério. Mas ele, Paulo, já está sendo derramado como oferta de bebida. Por quê? Porque está próximo do tempo da partida dele. Então ele diz que combateu um bom combate, terminou toda a corrida e guardou a sua fé. Então, por conta disso, desses 3 passos, combater o bom combate, terminar a corrida e guardar a fé até o final. Veja a importância de guardarmos a fé diante de toda a nossa trajetória, diante de toda esta corrida que nós terminaremos, diante de todo o bom combate que nós estamos traçando. Por conta disso, está reservado para Paulo a coroa da justiça, que o próprio Senhor dará a ele naquele dia, não só a ele, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. E é por isso que devemos amar a vinda de Jesus Cristo. Quando amamos a sua vinda, nós nos preparamos de maneira diferente. Nós temos mais esperança na vida. E a chama que arde dentro de nós, do primeiro amor, ela continua sempre se reacendendo. Por quê? Porque sabemos que a qualquer momento o Senhor Jesus pode voltar. E a qualquer momento podemos estar ao seu lado. E então nós ficamos sedentos pela sua vinda. Assim como o apóstolo Paulo também ficava. É importante notarmos como a igreja está em declínio. E quando falamos de igreja, precisamos entender que a igreja é composta por todas as gerações. Então, nós temos as crianças, os nossos filhos pequenos, depois temos todos os adolescentes, os jovens, e depois temos as pessoas mais velhas, que são de outra geração, que viveram em outro formato de igreja, de cultos, de evangelho. E assim notamos como as crianças e os jovens cada vez mais têm dificuldade de se aprofundar na verdade e nos princípios bíblicos verdadeiros, porque o mundo está cada vez mais ensinando-os que aquilo que é errado se tornou certo e aquilo que era certo está se tornando errado. Está cada vez mais difícil para nós, como pais, educarmos os nossos filhos em meio a tanto pecado, pois ao mesmo tempo que precisamos ensiná-los a agir com amor, também precisamos ensiná-los a se posicionar em meio a tantas mudanças ao redor. E como se não bastasse, agora até o próprio gênero feminino e masculino foi agredido. De maneira que os nossos filhos precisarão olhar para isso e entender que isso é o correto. Mas qual é a melhor maneira de educarmos diante a isso? Na minha opinião, é ensinarmos o correto. Por exemplo, se eu entendo que uma nota de R$50 é verdadeira, eu sei todas as características que ela tem. Portanto, eu entendo que quando aparecer uma nota falsa, aquela não é verdadeira.
Então, quando eu ensino os princípios bíblicos verdadeiramente, quando eu leio a Bíblia para os meus filhos, quando eu mostro como o amor deve ser dissipado em casa, na família, em meio aos amigos e em todo o redor, eles saberão quando surgirem coisas que parecem não serem corretas, eles saberão que aquilo não é correto, mas precisarão entender em como respeitar e amar a todos, mesmo aqueles que acreditam diferente deles. E esta será a igreja dos últimos tempos. Infelizmente, muitas pessoas podem frequentar a igreja durante toda a sua vida e ainda assim estarem completamente no engano, ou porque seguiram lideranças hereges, ou simplesmente porque não tiveram o mínimo de interesse em realmente buscar a Deus e a palavra. Seguiram como os antigos sepulcros caiados, aqueles judeus da época de Jesus que se gabavam por serem circuncidados por fora, fisicamente, mas eles não eram circuncidados em seus corações. Filipenses 3, versículo 2, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Perceba como Paulo está dizendo quem ele é e quem ele deixa de ser. Ele deixa claro que não estaria vivo na volta de Jesus, mas que mesmo morto poderia ser ressuscitado dentre os mortos no grande dia do Senhor, quando Jesus voltar. Ele está falando também cuidado com os cães. O judeu tinha a circuncisão. Essa existia para que eles sempre lembrassem da aliança que tinham com Deus, para que o povo de Deus, o povo hebreu, pudesse declarar que havia um só Deus e todos que estivessem ao redor deles também fizessem a mesma coisa. Essa era a vontade de Deus. O problema era que estes circuncidados começaram a se descrever pelo que eles tinham nas tradições, como circuncisão. Então Paulo está dizendo, de nada adianta a circuncisão física se não houver a circuncisão no coração e na alma, a atitude no coração que determina esta aliança com Deus. Deus os chamou como fariseus de sepulcros caiados. Então antes era lucro para Paulo os aplausos, o dinheiro, a vida boa, mas ele está dizendo que parou de considerar tudo isso lucro por causa de Cristo. A felicidade do cristão não está no mundo, mas está com Deus. Também não está no que pensam de você, mas no que Deus pensa de você. A vida cristã é uma vida de sacrifício, é uma vida de luz, mas também uma vida de cruz. Precisamos mover de Deus aonde formos, fazer a diferença de alguma forma, mas também precisamos aprender a viver bem neste mundo, olhando para a eternidade. O problema não está em você conquistar as coisas aqui na Terra. O problema está em você perder a esperança da eternidade e começar a conquistar tudo apenas para a Terra, para este mundo, para esta vida. Quando Paulo diz, estou prosseguindo para o alvo, este alvo era a eternidade. Com Cristo Jesus. Ele está dizendo, o meu alvo
poder ressuscitar naquele dia, no dia em que Jesus voltar. Nossas conquistas não podem ser todas apenas na terra, pois chegará o dia em que perceberemos que de nada adianta colocar a expectativa apenas nos bens materiais. Precisamos entender que isso aqui que vivemos é apenas o começo daquilo que viveremos por toda a eternidade. Portanto, tem um grande valor para nós também. Não devemos querer sair correndo daqui. Deus nos colocou aqui por um propósito e precisamos viver este ministério que Deus nos deu. Precisamos bater no peito e com coragem, assim como Josué, em meio a batalhas, onde Moisés foi levado e ele permaneceu para levar o povo através do Rio Jordão para a terra de Canaã, que emanava leite e mel. E hoje nós precisamos bater no peito e carregarmos a nossa cruz e entendermos que essa vida que estamos precisa ser bem vivida, precisa ser batalhada. Nós precisamos continuar vivendo os nossos sonhos. É claro que você tem que pedir direção a Deus. Não é o homem que vai te dizer o que fazer, mas é o Senhor. Peça que o Espírito Santo te incomode e que coloque paz em seu coração em todas as decisões para que você aperte o sim ou o não. Desta forma, você viverá com intensidade, mas com intensidade de Deus. E sabendo que você vai para a eternidade sim, mas que você já está vivendo um novo começo aqui na Terra. Um começo de uma vida com Deus, que lá no final será com Ele, mas na eternidade viveremos com Cristo no milênio, seremos reis e sacerdotes com Ele, e depois viveremos com o Pai durante toda a eternidade. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta mensagem. Clamamos que o Senhor venha através do Teu Espírito Santo em nossos corações, unja as nossas cabeças, unja os nossos lábios e os nossos olhos, para que possamos pensar, enxergar e falar tudo aquilo que venha de Ti. Que estejamos firmes e fortes neste mundo pecaminoso e que possamos levantar a bandeira de Cristo e testemunhar o Evangelho do Senhor aqui nesta terra. Dá-nos paz, dá-nos graça e dá-nos amor. Queremos sempre sermos apenas Teus, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.